Financial Times, jornal diário Bíblia britânica do setor financeiro mundial, informa: investidores estrangeiros lançam uma sombra sobre os mercados brasileiros. Investidores estrangeiros estão menos propensos do que os locais a comprar a história da recuperação do Brasil. Os locais somos nós, os brasileiros, que diariamente recebemos notícias de uma recuperação que existe para os que já têm, ou para mídias que, se já não estão quebradas, estão frágeis e passando a sacola para recolher algum. Sacola passada, inclusive, por gigantes multinacionais, que, mesmo sem precisar, também caçam verbas públicas. Uma passada d'olhos na distribuição de verbas da SECOM, da Presidência da República, e de estatais ou paraestatais ajuda a compreender o rumo de certos noticiários e os surtos de censura súbita. Fiel ao seu ideólogo astrólogo, a diplomacia brasileira acaba de impedir avanços na Conferência do Clima em Madrid, a COP25. Isso é manchete mundo afora. O mundo caminha para o desastre enquanto Trump e Bolsonaro piram na beirada do precipício, já que a Terra é plana, como creem aliados do chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, e de Bolsonaro. Ernesto Araújo, como vocês podem ver e ouvir, ao tomar posse, terminou seu discurso com a saudação do fascismo jeca, Anauê. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro e que Deus abençoe o Brasil. Anauê Jaci, Anauê Jaci, Anauê Jaci. Muito obrigado. Sim, saudação que vem do tupi, mas ninguém desconhece ser saudação entre fascistas. Fascismo jeca, o dos integralistas, também conhecidos como galinhas verdes. No século passado, simpatizantes de Mussolini e depois do salazarismo. Dentre os galinhas, não poucos admiradores também de Hitler. Não era o caso de Plínio Salgado, que fundou a Ação Integralista Brasileira em 1932. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Ernesto Araújo, é filho de Henrique Fonseca de Araújo, que foi procurador-geral da República, nomeado pelo ditador Ernesto Geisel. Em 1978, o pai de Ernesto negou pedidos de 3 países que queriam a extradição de Gustav Franz Wagner. Wagner, assassino nazista, conhecido como a Besta de Sobibor, responsável pela morte de 250 mil presos no campo de concentração na Polônia, em sua maioria judeus. A Besta de Sobibor não foi extraditada e morreu no interior de São Paulo. 41 anos depois, Ernesto, filho de Henrique, termina uma fala com a saudação fascista, Anauê. Pode ser visto como tardia homenagem ou como ressentimento, o fio condutor do bolsonistão. Meses depois, jornais e demais mídias relatam agora a exumação do integralismo. Em São Paulo, descreveu o Estadão, dia desses 15 senhores encenaram patética cerimônia na São João com o Vale do Anhangabaú. Quem por ali passava e viu aqueles homens de camisas verdes, calças pretas e braços direitos esticados a Mussolini, deve ter imaginado: é um ensaio para o carnaval. Ei, avante brasileiro, mocidade varonil, sob as bênçãos do cruzeiro, viverás pelo Brasil. Bolsonaro lançou seu partido, o 38ão, com o mesmo lema dos integralistas: Deus, Pátria e Família. E assim, integralistas se ergueram da tumba da história e voltaram ao noticiário. Mas não nos esqueçamos. Com medíocres repetindo cotidianamente discursos do horror, folclorizando racismo, preconceitos, tortura, ditadura, assassinato,
a barbárie, o bolsonistão foi sendo naturalizado e construído nesta década. Bolsonistão, esse ensaio geral em andamento para um fascismo tipo Jeca. Inaceitável que porções de comunidades ou povos perseguidos ao longo da história não entendam o que avança. Talvez venham a entender tardiamente. No Twitter e demais redes, nesses dias, uma imagem. No Boteco Bar, em Unai, Minas, o fazendeiro José Eugênio Adjuto com uma suástica na manga esquerda da camisa. No vídeo se vê policiais militares chegando, conversando e indo embora. E o cidadão segue com sua suástica na manga da camisa. Se José Eugênio leva adiante a intenção de divulgar o nazismo, algo que a PM deveria ter checado na hora, o cidadão comete um crime. Dá debate jurídico, mas que só vale para cidadão branco e de posses. Imagine se isso fosse em Paraisópolis, por exemplo. A mesma PM não permitiu aquela faixa antifascista da botafoguense numa arquibancada no Rio de Janeiro. O mesmo se viu no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa em São Paulo. No fim de semana agora, uma bandeira nas arquibancadas pregava raquetadas contra o fascismo. Tênis de mesa. O habitual ogro, vestindo a habitual carapuça, gritou o que habitualmente escorre do cérebro. Sou bolsonarista e quero essa merda retirada. Retiraram, mas o ogro teve que engolir os amigos Ken Fujioka e Matheus Amaral usando suas camisetas com os dizeres raquetadas contra o fascismo. Raquetada quem deu foi Toffoli, presidente do Supremo, no ministro da Justiça, Moro. Ressaltou que a Lava Jato foi muito importante e levou a outra dimensão o combate à corrupção no Brasil. Mas acrescentou: nos Estados Unidos tem empresário com prisão perpétua, mas lá, na Alemanha, por exemplo, não quebram empresas. O Brasil destruiu empresas, afirmou o presidente do Supremo. E isso é fato. A engenharia pesada brasileira foi quebrada. 4 grandes empreiteiras estavam em mais de 20 países, cada uma delas. Foram destruídas. A contar as cadeias diretas e indiretas de empregos, foram destruídos milhões de empregos. Falemos de outra cadeia. Condenada a 268 anos, Cabral, aquele gatuno que governou o Rio, assinou delação premiada com a Polícia Federal. Um perigo se for a PF do Moro e não a Polícia Federal do Estado brasileiro. Desconfiança válida diante do que se viu na Lava Jato, que na prática foi conduzida por um juiz, Moro, e não pelo Ministério Público como deve ser. Até há pouco, o Ministério Público era contrário à homologação desta delação. Cabral cita ministros do Supremo Tribunal de Justiça e políticos. Provas? A valer muito do que se viu na destruição na Lava Jato, muitas vezes provas não são necessárias. A destruição já se dá nas manchetes. E assim, o inesquecível 2019 vai chegando ao fim, mas na sua campanha pela naturalização da estupidez, da barbárie e do horror, Bolsonaro e seu governo seguem obrando. Paulo Freire é educador mundialmente reconhecido, com seus métodos aplicados em muitos países. Bolsonaro disse ser Paulo Freire um energúmeno. Gênio, como o mundo e nós temos visto, é o Bolsonaro, também o Weintraub. E Bolsonaro e seu chanceler, o Ernesto, acabam de conseguir mais uma proeza. O Comitê para a Prevenção de Tortura da ONU decidiu e informou: a adoção e entrada em vigor do decreto presidencial número 9.831 enfraqueceu severamente
a política de prevenção da tortura no Brasil. Os que obraram essa obra foram o chanceler Ernesto, o Arnesto e Bolsonaro, mas as manchetes pelo mundo afora anunciam: o Brasil viola tratado sobre tortura, o Brasil apoia a tortura.